Um bom dia oficial para o pessoal daqui, um bom dia também para aqueles que nos assistem por meio das mídias virtuais, que se encontram impedidos de comparecer fisicamente, então sintonizam aqui para ouvir a mensagem, para ouvir a interpretação, as reflexões em torno das mensagens espíritas e evangélicas. Então vamos fazer a nossa prece. A luminosidade que passa pelas janelas deste recinto, luz enviada pelo sol, ela parece que diminui de intensidade agora, pois que a luz dos benfeitores espirituais aqui chegam, envolvendo a todos nós num doce e acolhedor abraço. Ao lado de cada um de nós se colocam os benfeitores fraternos do mundo espiritual. Eles trazem um presente enviado por Jesus. E este presente são fluidos, energias de paz, de harmonia, de serenidade, de carinho, de acolhimento, que eles nos entregam nesse momento, em nome de Jesus. E esses fluidos, essas energias, penetram na nossa alma, envolvendo no coração nosso corpo físico, acalentando-nos, mantendo acesa a chama da esperança em nossos corações, apesar das dificuldades que enfrentamos, das aflições que vivemos, da angústia, da solidão. Nesse momento, esses problemas se tornam menores, porque abrigamos em nosso coração a dádiva, o presente com o qual Jesus nos obsequia nesse momento. Senhor Jesus, louvamos os vossos ensinamentos, os vossos exemplos e o vosso nome. E vos agradecemos a oportunidade abençoada deste momento ímpar, junto dos vossos tarefeiros. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo, buscando, por intermédio do conhecimento, encontrar aí as ferramentas, encontrar a motivação, a coragem necessárias para levarmos adiante o grande desafio, a luta e o esforço da luta nessa vida, nessa existência, que é o processo da nossa transformação moral. Abençoa os benfeitores espirituais que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, dilatam a nossa capacidade de compreensão para que melhor e mais facilmente possamos assimilar, compreender os conceitos que aqui serão apresentados em vosso nome. Eles ainda identificando as nossas angústias, nos socorrem e em vosso nome protegem a todos nós. Abençoa, Senhor, com um carinho muito especial, o nosso irmão Luiz Armando, que em vosso nome nos trará mensagem de advertência, de alerta, buscando
ampliar e nos ajudar nesse esforço de transformação moral. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom dia a todos. Olha, é uma bênção estar de volta a essa casa, ainda sentindo a radiação intensa deixada pelo personagem Miguel de Jesus Sardano, que nos deixou alguns dias atrás, da dona Terezinha, que deixou um pouquinho antes, foi esperar o marido lá, né? Como sempre, a esposa sempre dando aquela força. E realmente o seu Miguel, a última vez que aqui estivemos, ainda estava aqui com muita dificuldade, subiu a esse palco, fez a prece de abertura, nos apresentou, né? E quando o nosso irmão ali, quando o cumprimentei, não o conhecia, ali do lado do Luiz, eu chamei-o de jovem, ele ficou ofendido, né? Mas na verdade é que eu vejo a parte espiritual das pessoas. Então, na verdade, ele exagerou um pouquinho aqui nas falas, né? E quando ele comentava, eu me lembrei de Jesus, né? Que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí ele estaria. E lembramos também de Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, que quando o Chico recebe aqui o título de cidadão são bernardense, alguns anos atrás, ele disse que Batuíra era a reencarnação de João Ramalho, que tem tudo a ver com Santo André, com o ABC, e que, na verdade, foi casado com Bartira, né? Filha do Tibiriçá, que deu origem àquela fábrica de móveis, que hoje é muito famosa, né? Então, na realidade, o nosso amigo Batuíra, português, imigrante, voltou depois da existência como João Ramalho, onde ele contribuiu para a fundação de muitas cidades do ABC, inclusive esta, né? Ele, na realidade, volta através de Portugal, vem ao Brasil, Campinas, São Paulo, região ali do Cambuci, teve uma atuação bastante expressiva, segundo o meu querido irmão Eduardo Carvalho Monteiro, que também foi conhecido dessa casa, deixou-nos em 2005, foi um dos primeiros amigos que fiz em São Paulo, quando aqui cheguei em 74, na Mocidade Espírita Ivão Albuquerque. O Eduardo também estava começando. Eduardo deixou um legado fantástico aí de vários livros biográficos, inclusive um do Batuíra, revelando a fantástica história do Batuíra, que na realidade perde o único filho, e muito abalado com aquilo, na época que os velórios aconteciam em casa, tranquifia-se num quarto ali ao lado. As pessoas que estavam no velório ficaram muito assim, apreensivas, mas na verdade o que acontece naquele quarto, ele bradando contra Deus, vê o próprio filho se materializar diante dele, dizendo que estava vivo. Está no livro da biografia construída pelo Eduardo, né? E o Batuíra, além de tudo, foi um personagem, segundo revelações posteriores, do Emmanuel, que está presente no livro 50 anos depois, que conta a história do Nestório, né? E ali conta-se também a história da Célia, uma das primeiras mártires cristãs, que assumiu a identidade do irmão Marinho, que não era outro senão o Lésio Munácio, que foi um grande personagem ali na história de Roma, né, como mercenário, como todos os personagens que fizeram Roma acontecer no mundo, e na verdade ela assume uma responsabilidade que não era dela para salvaguardar a mãe, é expulsa de casa e meio trôpega, viajando assim, numa época muito difícil, acaba cruzando com o irmão Marinho, que tinha voltado a Roma para tentar encontrar o único filho que tivera com a esposa que lhe fora infiel, e na verdade descobre que a pessoa já tinha morrido, retorna e no meio do caminho faz uma parada e cruza o caminho dele com justamente Célia, a quem sugere assuma a personalidade, aliás, a identidade dele na comunidade cristã para onde ele estava voltando, porque ele vai morrer por ali mesmo. Então é muito bonito que essa personagem vai se tornar um grande ícone da Igreja Católica, vai ser a Santa Mônica, segundo Clóvis Tavares revela num livro que o seu filho construiu recentemente, contando a história da Célia, que foi posteriormente canonizada como uma grande mártir cristã, né? Mas na realidade eu lembrei de Batuíra, lembrando o nosso querido irmão nessa fala emocionada que ele fez, porque no livro Bênção de Paz, Paz e Renovação, de 1971, é um livro do ID, né? E o nosso amigo Batuíra se faz presente entre outros espíritos que lá estão. É um livro interessante, porque são autores diversos,
Paz e Renovação. É o livro que, pelo que me consta na época, né, recém-lançado, foi ofertado pelo Chico Xavier a Nice Rossi, que era a mulher do Roberto Carlos, que tinha um filho que estava com uma deficiência visual severa, que está até hoje, né, o que consta, e, na verdade, o Chico havia sugerido algumas pessoas que eram ligadas ao ideal, o Rubem Germinazzi, que foi conhecido aqui da casa também, Orlando Moreno, Oswaldo Godoy, que levassem um médium que a gente conheceu lá na Zona Norte, chamado Miguel Pescuma, um médium extraordinário, cuja percepção só tinha o equivalente num outro médium das Filipinas, chamado Tony Aguipoa. E esse cara não usava instrumental nenhum para fazer as prodigiosas cirurgias que fazia. Eu tive presente com o Rubens lá na Voluntários da Pátria, numa travessa lá no sábado à tarde, e vi uma incorporação de um dos espíritos que conduziam a segurança do ambiente, né, que era um indígena. O Miguel era um cara da minha compleição física, mas o indígena, com um cocar maior do que ele, assim transfigurou o médium, né, fazendo uma prédica ali inicial. E o Miguel foi levado pelo Rubens, pelo Orlando e pelo Oswaldo na casa da Nice Rossi, lá no Morumbi, para fazer uma intervenção mediúnica no Secundinho, lá que era o filho do Roberto Carlos. E, na realidade, o Chico mandou entregar o Paz e Renovação, que tinha acabado de ser lançado. E nesse livro existe uma mensagem do Batuíra, intitulada Fidelidade, que interessa a todos nós, que tem a ver com o que o nosso querido irmão falou. Que para Jesus, essas exaltações que possamos fazer, as glorificações que possamos proferir, não tem lá muito valor. Interessa a fidelidade, o comprometimento na prática do bem. E isso é realmente o motivo maior pelo qual a gente circula por aí, né? Eu sou arroz de festa em muitas instituições, estou sempre falando, né? E hoje nós escolhemos um tema adequado, Nas Fronteiras da Loucura. E Nas Fronteiras da Loucura é um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que eu considero assim o continuador do André Luiz. Porque o André Luiz, ele para a sua atividade em 1969, quando o Chico Xavier, na realidade, vai iniciar a fase de conforto, de consolo, porque a partir dos anos 70, depois que acontece justamente o Pinga Fogo em 71, julho e dezembro, começam a acontecer assim, de maneira intensa, acidentes, ceifando vida de jovens, acidente de carro, acidente de moto, doenças degenerativas, homicídios, suicídios. E, na realidade, Uberaba passou a ser o ponto de convergência de milhares de pessoas do mundo inteiro, na continuidade do tempo, para tentar uma palavrinha com Chico, para ver se tinha notícia do ente querido. O jornalista Fernando Orme, que é gaúcho, que já desencarnou, que terminou a vida também de uma forma cruel, porque teve um filho morto por um acidente de carro, provocado por um cara alcoolizado na contramão, numa autopista lá do Rio Grande do Sul. E o nosso amigo Fernando, que entrou no espiritismo assim meio que acidentalmente, porque ele estava em Uberaba fazendo uma pesquisa sobre um personagem histórico lá da região do Sul, e de folga no hotel, no segundo ou terceiro dia de presença ali, lembrou que a mãe tinha falado num tal de Chico Xavier, que ele nem tinha ouvido falar. E ele resolve ir lá na Comunhão Espírita Cristã na época, né, depois mais à frente no Grupo Espírita da Prece, e lá ele vai conhecer Chico e tenta conversar com ele. No primeiro dia não ia ser possível, porque a convergência de pessoas ali era intensa, e deixou para o dia seguinte. No dia seguinte vai até lá e, no entendimento que teve com Chico, encanta-se com o personagem, fica impressionado com a veracidade de tudo que viu e passa a ser frequente na cidade de Uberaba. Vai escrever 2 livros, o primeiro deles é A Ponte e o segundo é Janela para a Vida. No Janela para a Vida a gente vai encontrar respostas para muitas dúvidas que temos. Uma delas é sobre a questão da sensibilidade das flores e das plantas, porque o Kardec tinha dito lá no Livro dos Espíritos, no tópico correspondente aos 3 reinos da natureza, que na verdade as plantas elas são mecanicamente induzidas à replicação e ao desenvolvimento, não têm percepções. Porém, em 1960 e bolinha, lá nos Estados Unidos, o cara que desenvolveu o polígrafo, que é o detetor de mentiras,
que no início foi um impacto grande porque ajudava a polícia a descobrir quem que era mentiroso. Mas o número de mentirosos se tornou tão grande que o detetor de mentiras foi para o lixo. Mas quando o detetor ainda estava nativo, um dia estava lá de boa no seu escritório, tinha uma samambaia em cima da mesa, ele ficou pensando assim, quanto tempo será que leva para a água sair da raiz e chegar na folha? E acoplou lá um sensor, e sei lá de que forma, e o que ele vai descobrir vai revolucionar o conhecimento a respeito da Vida Secreta das Plantas, que vai ser o título de um livro de 2 jornalistas americanos, porque o que ele descobriu ali acidentalmente, assim, empolgou muitas corporações grandes como a IBM, que resolveu investir em pesquisas. E isso se tornou público e notório, de tal forma que a agricultura dos Estados Unidos, pelo menos parte dela, descobriu que a plantinha exposta à música erudita tem um desenvolvimento exuberante, e exposta ao rock, ao metal, à pancadaria, à percussão, desenvolvimento de atrofiados, frutos de raízes embaraçadas, de desenvolvimento de troncos meio assim defeituosos. Então, isso é interessante. Aí o Fernando Orme, que estava sempre antenado com o que acontecia, foi lá abordar o Emmanuel a respeito do assunto, né? O Kardec falou aquilo e a ciência está mostrando isso, o que a gente deve levar em consideração? Aí Emmanuel falou assim, olha, no caso dos vegetais, a gente tem que considerar a empatia, a propriedade que a planta tem de entrar na sua essência e capturar a sua percepção e corresponder a isso. Que era uma palavra que na época não era utilizada, hoje na psicologia era bastante utilizada, né? Então, na realidade, esse evento tem, e isso tem tudo a ver com o que o Kardec desenvolveu a partir justamente do livro A Gênese de 1868, quando vai falar que, na verdade, todos nós somos uma variação do fluido cósmico universal, né? E é uma variação de tal forma que está individualizada, que na realidade tem a sua estrutura em funcionamento por causa de uma coisa chamada fluido vital, que começa a ser estudado anos antes por um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, que vai falar sobre o fluido elétrico animalizado, que não é uma novidade, porque o Mesmer na realidade se baseou em Paracelso, sobre o qual um dos livros do Manuel do Filomeno de Miranda vai falar. Paracelso foi lá atrás um mago, né, que era considerado um bruxo, que na verdade descobriu que os minerais, um deles um tal de ímã, era capaz de transferir energia, capaz de produzir, às vezes, a melhoria de determinados estados patológicos. E o Mesmer, médico austríaco, que era o foco principal da ciência no século XVIII, né? Na realidade vai avançar nesse estudo, vai começar a usar magnetos, que aliás o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira aqui da Aclimação também fez umas experiências para ver se era verdade, e na verdade o Mesmer vai descobrir algum tempo depois que não precisava de pedra nenhuma, as mãos seriam suficientes. E ele vai descobrir o que ele vai denominar fluido elétrico animalizado. E o Kardec, desde 1820, quando chega a Paris, vindo lá de Verdun, onde ele foi estudar na escola do Pestalozzi, ele vai começar a acompanhar os estudos propiciados pelos magnetizadores que usavam as sonâmbulas, que são, conforme Kardec vai dizer lá na frente, em 1861, as precursoras dos médiuns. Eram só mulheres. Mas aí descobriu-se que as criaturas humanas, de maneira geral, têm essa capacidade. Por quê? Por causa da emanação do fluido elétrico animalizado, que o Kardec, na questão 70 do Livro dos Espíritos, vai chamar de fluido vital. É um fluido que se transmite de indivíduo a indivíduo, que no olhar, no pensar, no sentir, nós irradiamos ao nosso redor. E que os russos, no século XX, lá nas escolas além da cortina de ferro, pesquisaram a partir de 1929, quando investiram nas tais máquinas Kirlian, que foi uma experiência meio acidental de um casal chamado Semyon e Valentina Kirlian, que descobriram que, expondo a ponta do seu polegar sobre uma tensão elétrica com uma chapa fotográfica embaixo, mostrava que havia uma irradiação ali. E essa irradiação se expandia e se contraía, e descobriu-se que essa expansão e essa contração estava ligado à sua emoção, que constrói o seu pensamento, como a neurociência está dizendo hoje. Então lá atrás, como eu falei, quando André Luiz dá tchau,
principalmente nas suas narrativas. A última delas aí, A Vida Continua, que começa ali no bairro do Ipiranga, na Avenida Dom Pedro, com o caso da dona Evelina Serpa, uma senhorinha eticamente correta, que na realidade era casada com o Dr. Caio Serpa, e na verdade o que vai acontecer é que ela vai ser diagnosticada com câncer lá em 1968, 69. Vai para a cirurgia, porque era o recurso que tinha na época, e dessa cirurgia ela não escapa, vai para o mundo espiritual, não percebe. Ela vai acordar num hospital em tudo semelhante ao hospital que aqui existia, onde ela foi internada, com uma diferença: ela não conseguia usar o telefone, não recebia visita de familiares do Dr. Caio, da mãe Brígida, nem do padrasto Amaro. Ela fica encucada, vai passando lá por um processo de restabelecimento, porque isso é normal. Quando você desencarna, você tem que se descondicionar. Se passou o número X de anos acordando tal hora, alimentando-se de tais alimentos, fazendo determinadas atividades, quando você passa para o outro lado, já não tem mais trabalho, você ficou desempregado, você não tem mais que cuidar da casa, não tem que fazer comida, não tem que se alimentar de sólidos. Então, na verdade, ela vai sendo tratada. Quando ela está mais recuperada, ela vai ser liberada para ir comer no refeitório do hospital. E no refeitório do hospital, depois de já estar mais refeita, ela é liberada para passear no jardim do hospital, lá na colônia Alvorada Nova, que fica aqui ao norte da cidade de Santos e que abarca o povo de São Paulo, como o nosso lar abarca uma parte do povo do Rio de Janeiro. E aí, passeando por aqueles jardins encantadores, um dia ela cruza com um cara que ela conheceu em Poços de Caldas, porque pessoa de grana naquela época tinha essa coisa, né? Vou me preparar para fazer cirurgia. E foi lá para Poços de Caldas repousar uns dias e cruza com um cara chamado Ernesto Serra, que ela nem sabia, mas aquele cara tinha sido amigo do pai dela e carregava em si uma culpa terrível em relação ao pai dela, porque ele achava que ele tinha sido responsável pela morte desse pai, justamente o Desidério, o Dedé. Porque ele suspeitava que o Dedé estava dando assim uma zoiada feia para a esposa dele, a dona Elisa. Ele não estava enganado, que a dona Elisa também estava arrastando asa para o Dedé. Então eles iam caçar aí na Serra do Mar, pior que novela da Globo. É ele, o Desidério e o nosso amigo que vai casar com justamente a dona Brígida, o Amaro. Mas, na verdade, o Amaro estava arrastando asa para Brígida. Não aparece novela da Globo? Parece porque virou mesmo. Virou a novela Viagem 2, que já tinha sido a Viagem 1 lá na TV Tupi, né, da Ivani Ribeiro. Então, é um imbróglio, o tempo passa, a menininha justamente Evelina, que é essa que acaba desencarnando por conta do câncer, ela vai crescer, presa num colégio interno. Naquela época tinha essas coisas, e ela na realidade deu liberdade para sua mãe Brígida e o Amaro viverem a sua própria vida, restabelecendo um relacionamento que sempre tem uma raiz fincada lá no passado mais remoto, né? Bom, mas voltando lá à história, se vocês querem ver o final, é só ler e A Vida Continua. E vamos voltar Nas Fronteiras da Loucura. Aí o nosso amigo André foi fazer outra coisa, que não dá mais para escrever romance, né? Ditar romances, né? Porque as pessoas falam psicografado pelo Chico Xavier. Olha a primeira página, é ditado, porque o Chico não tinha capacidade para psicografar horas e horas, dias e dias, né? Era tudo ditado. O exemplo está no Paulo Estevão, né? Quem leu Paulo Estevão, que é um monumental livro de 500 páginas, deve se lembrar que, na realidade, segundo revelações contidas no livro Sementeira de Luz, não é? Foi um livro recebido nas terças e quintas, das 5 da tarde às 11 da noite, no porão da casa do Dr. Rômulo. E num livro do Bacelli, chamado Mediunidade e Paz, se não me falha a memória, o Chico contou que a área do porão da casa que o Dr. Rômulo emprestava, porque o Chico não podia fazer isso no centro, não podia fazer na casa dele, tinha que fazer ali no porão da casa do Dr. Rômulo, que era a sede da Fazenda Modelo. E segundo o Chico, o plano espiritual improvisou painéis fluídicos onde as imagens do livro eram projetadas para que o médium, ouvindo o Emmanuel, pudesse descrever com as suas palavras o conteúdo que está compondo aquela história fantástica do grande personagem responsável, responsável, segundo o Chico, segundo Emmanuel, pela preservação da mensagem do Cristo.
que, segundo o Hermínio Corrêa de Miranda, que não é uma pessoa comum, ele foi autor de inúmeros livros. No final da vida saiu um caminhão de livros novos que estavam escondidos, alguns deles inclusive fazendo conexões entre personagens da história e fatos que aconteceram, né? Porque a evolução da humanidade é um processo muito lento. A gente encontra, por exemplo, nos Senhores do Mundo, a história do Alexandre o Grande, do Júlio César e a história de Napoleão Bonaparte. No livro Guerrilheiros da Intolerância, nós vamos encontrar a história do Giordano Bruno, briguento, que foi para a fogueira, a história da Anne Besant, médium importante, que tinha capacidade de ver, vidente, que auxiliou muito a Helena Blavatsky na composição da Teosofia, não é? E vamos encontrar a história do Martinho Lutero, que vai ser personagem do livro As Marcas do Cristo, que, segundo Hermínio fala, não é outro senão Paulo de Tarso, que voltou para colocar a igreja no caminho certo, mas infelizmente não foi lá muito bem sucedido, deu origem à reforma, que deu origem às igrejas evangélicas e toda essa profusão de mensagens que aí estão hoje. Então Hermínio realmente é um personagem importante, que também contou que o Paracelso, lá da história do fluido elétrico, lá, que inspirou o Franz Mesmer, voltou no futuro como Hahnemann, o pai da homeopatia. Porque o Hahnemann escreve uma mensagem em 1875, através de uma médium chamada Mademoiselle Creel, que na realidade assina embaixo Hahnemann, outrora Paracelso. Ele mesmo se identifica, né? Então, na realidade, são personagens que vão se renovando aqui na Terra em personalidades novas para tentar concluir o trabalho que não conseguiram levar a efeito lá atrás, né? Então, na realidade, o nosso amigo Manuel Filomeno aparece em 1970, através do Divaldo. Sensacional os livros que ele vai escrever. Grilhões Partidos, são livros assim imperdíveis. O quarto livro vai falar sobre o quê? É o único cara do plano espiritual que teve coragem de falar do carnaval. Nas Fronteiras da Loucura, 1982. E nesse livro nós vamos ver assim os bastidores do carnaval, a partir de uma instituição organizada pelo Dr. Bezerra de Menezes, o sempre presente Dr. Bezerra, né, que está presente em todas as obras do Manuel Filomeno, e que vai fazer justamente um posto de socorro avançado com voluntários para socorrer os vitimados do carnaval. Que a gente só ouve a propaganda do bonito, né, do esteticamente interessante, às vezes exagerado, mas nos bastidores estão acontecendo homicídios, suicídios, violências sexuais e tudo aquilo que você possa imaginar, que é tema desse livro, que vai no primeiro capítulo já contar uma história assim, meio assim, reveladora, de uma jovem senhora que resolve ocultar do marido que está grávida e comete um aborto às escondidas e vai ser vitimada por isso, porque o candidato à reencarnação, que não era um acidente sociológico, mas sim um programa espiritual antecipado, e pela tentativa dela de manter a estética que ela considerava muito materialista que era, ela resolve fazer o aborto. E vai sofrer as consequências. Vai parar no sanatório para doentes mentais, porque o indivíduo que deveria reencarnar com ela, como acontece lá no livro No Mundo Maior com a Evelina também, não é? Que vai cometer um aborto e, na verdade, desencarna por conta da imprudência da técnica de enfermagem que vai tentar fazer lá o procedimento, e a entidade que deveria renascer através dela já se engalfinha com ela e saem os dois aí para ficarem, sabe lá quanto tempo no plano espiritual, talvez dando origem àqueles fenômenos teratológicos, né, que são descritos inclusive pelo Humberto de Campos no livro Contos de Apólogos, na mensagem Seara de Ódio, onde ele fala de uma criatura unida pelo tronco com duas cabeças, que são essas aberrações que às vezes o espírito não consegue ser desmembrado ali, então tem que reencarnar para passar um período naquela situação para aprender a se tolerar, porque se odiavam, né? E vão, na realidade, voltar para o mundo espiritual aí sim, para retomar a linha interrompida lá atrás por causa da insensatez. E o Manuel Filomeno de Miranda vai nos contar muitas coisas interessantes nesse livro, né? Inclusive o Dr. Bezerra vai falar do carnaval. Ele vai dar uma digressão rápida num determinado capítulo, falando que o carnaval vem de longe, vem lá dos Trácios,
foi incorporado pelos gregos, foi incorporado pelos romanos na festa dita Saturnália, né? E depois, ao longo do tempo, veio aí crescendo. E aí a gente pode até pegar o que está lá no livro, porque são muitos casos e que às vezes são impressionantes, né? Mas são importantes serem lembrados, até porque nós estamos num momento de transição. Ontem uma pessoa perguntou se essa história de transição é para valer. E a gente lembra lá do Dr. Barre, no livro A Gênese, capítulo 18, onde Dr. Barre, que é uma entidade que aparece no livro A Gênese, capítulo 18, ao lado do astrônomo Arago, que foi importante no século 18, e na realidade isso foi incorporado no livro A Gênese, na versão a partir da 5ª edição, né? Na edição original de Kardec, lá de 1868, não tinha essas mensagens. E essas mensagens, que por sinal foram inseridas numa super mensagem, porque se a gente for estudar o livro A Gênese, nós vamos ver que o capítulo 18, na verdade, é uma reconfiguração que o professor Rivail, popular Allan Kardec, faz de 2 mensagens que ele recebeu em 23 de abril de 1866 na cidade de Paris, num grupo que não era o da Sociedade Espírita de Paris. E mandaram as mensagens para ele ver, né? E ele analisa, vai considerar aquilo lá como extremamente válido, vai organizar um número quase especial da Revista Espírita, que é um monumental documentário do Kardec, contando como o Espiritismo evoluiu, que está, na realidade, reproduzido no número de outubro de 1866. E em 1868, ele vai desencarnar daqui a pouco ali, não atendeu os conselhos dos médicos, e inclusive do Dr. Demeuri, que vai virar médico dele depois, lá no plano espiritual também, né? Dr. Demeuri já estava desencarnado. Foi um médico que converteu-se ao espiritismo e manifestava-se na Sociedade Espírita de Paris. Tem algumas passagens curiosas entre o Dr. Demeuri e Kardec, reproduzidos na Revista Espírita, né? Um deles é assim, em 1867, mais ou menos, Kardec teve um problema de saúde seríssimo, já preparando ele para a desencarnação, já que ele não obedecia mesmo que os espíritos falavam para maneirar. Ele queria, afinal de contas, em 12 anos, ele fez mais do que muitos não conseguem fazer a vida inteira, né? Essas 5 obras básicas são verdadeiros tratados de espiritismo, de mediunidade, de mensagens do Cristo no Evangelho, da questão da morte no livro Céu e Inferno, né? Então ele estava muito doente, muita febre. E por conta da febre ele tinha muitos sonhos, né? Aquele sonho marcado assim por imagens muitas vezes deformadas, distorcidas. E um dia ele teve um sonho interessante. Quer dizer, ele não sabia se era sonho, porque ele se viu acompanhando ali o movimento de um grupo de homens que discutiam alguma coisa com muita empolgação, não sei o quê, e ao fundo da reunião ali havia uma lousa onde estava escrito que a borracha acoplada à roda aumenta a velocidade, e não dava para ver o final. Aí ele procurou guardar aquilo na memória, porque a gente tem muitos sonhos, né? Que a gente aprende nas questões 400 a 410 do Livro dos Espíritos, que não são sonhos, né? Normalmente são desdobramentos espirituais, onde nós vamos ao encontro de experiências, às vezes reprimidas no dia anterior. Eu, na verdade, sensorial que sou, sinto-me atraído por determinada situação, mas não consigo ir ali porque as circunstâncias e as questões sociais me inibem, me defendem também, não é? Então, na realidade, ele guardou aquilo na memória. Na próxima oportunidade que o Dr. Demeuri mediunicamente se manifesta, ele conta para ele o que viu e pergunta se foi um sonho ou uma visão. E aí eu achei legal demais o que o espírito falou, né? Porque aqueles espíritos naquela época eram mais responsáveis, né? Ele falou assim: olha, eu não posso responder se é verdade ou se foi apenas um sonho, um delírio da sua doença. Mas eu vou me informar lá no mundo espiritual, porque você pergunta para qualquer médium, ele já lasca a resposta que ainda está na cabeça dele, né? Muitas vezes comprometendo até a credibilidade da doutrina espírita da mediunidade. É o que você vê nos podcasts aí, né? Mas isso também, cara, está escrito lá no passado, quando foi predito lá no Evangelho de Mateus sobre os falsos cristos e falsos profetas, que estão aí em nome de todas as escolas religiosas, inclusive das espíritas e espiritualistas, né?
Aí o doutor Limeiro disse que ia consultar lá o pessoal do terceiro andar e na próxima vez voltou e falou, olha, o que aconteceu foi realmente uma visão que você teve. Você testemunhou uma reunião que acontece no mundo espiritual por cientistas do mundo inteiro que nas madrugadas se reúnem para discutir itens de pesquisas que eles estão desenvolvendo para ver se alguém consegue perceber ou vislumbrar algum horizonte diferente, né? E então eles estão discutindo alguma coisa que tem a ver com a realidade mais densa na qual você está. Então, na realidade, algumas semanas ou meses depois, o escocês Dunlop descobriu o processo de vulcanização da borracha que permitiu nós termos os pneuzinhos dos nossos carros que tornam macias nossas viagens, os buracos que nós temos pela cidade inteira, né? Então veja que interessante, né? Primeiro o espírito ficando na dele, olha, eu vou ver e depois eu te falo. Aqui hoje em dia já é diferente, a pessoa já lasca a resposta, mesmo que seja um absurdo dos absurdos, né? Então, na realidade, o Manuel Filomeno vai nos trazer as informações a respeito dessa realidade. Ontem estávamos numa reunião, a pessoa perguntou se o mundo de regeneração vem mesmo, e o Dr. Barry, lá no livro A Gênese, falou, olha, já começou um século antes da codificação. Codificação em 1857, então em 1750 já estava em andamento o processo de regeneração. Porque o processo de regeneração não vai ser assim um estalar de dedos que vai transformar tudo da noite para o dia. Vai, na realidade, ser um processo gradual, que, segundo ele diz lá, compreende, inclusive, a avaliação de um contingente expressivo de espíritos que subiram para a superfície, vindos lá do abismo, que está descrito no capítulo 20 do livro Apocalipse, do João, que é um livro dificílimo de entender. O coitado do João, segundo o Hermínio Miranda fala, não tinha condição de explicar muita coisa, né? Porque para ele era tudo novo, né? Ele descreve, por exemplo, um grupo de gafanhotos metálicos refletindo a luz do sol, despejando ovos pelo chão, provocando cogumelos assim de poeira, né? Que são os aviões a jato, despojando bombas, né? No século 20, 21. Que o avião só começa a aparecer no século XX, né? Para ele eram gafanhotos que produziam um estrondo de 1000 corcéis, na descrição que está lá no Apocalipse. Então, na verdade, o que acontece é que o João não teve condição de dizer muito. Mas a gente teve algumas inteligências brilhantes, sobre o qual falei, eu acho que uma das vezes que aqui estive, que poucas pessoas conhecem. Um deles é um cara chamado Nelson Lobo de Barros. Dr. Nelson foi um executivo de uma organização financeira da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e que nas tardes de domingo se reunia com dois outros grandes e brilhantes homens, inteligências brilhantes. Um é o comandante Edgar Amon, conhecido comandante, que na verdade o nome é Edgar Amon, né? Comandante porque ele vinha da Força Pública do estado de São Paulo, vítima de um acidente que sofreu, preconizado por um médico que cruzou com ele na Praça Clóvis Bevilacqua, onde ele desceu do busão, né? Aqui eu acho que ninguém é dessa época, todo mundo jovem, mas até os anos 70, cidade de São Paulo, todo o trânsito coletivo convergia para a Praça Clóvis, que ficava agora dentro da Praça da Sé. Então a gente pegava o ônibus do bairro, ia até lá e dali se deslocava para o lado de lá do Viaduto do Chá ou para o lado de cá do Viaduto do Chá. Quem trabalhava em bancos, em financeiras, em empresas de investimento, era do lado de cá, na Rua Direita, não é? Quem trabalhava no comércio, nos importadoras, era da Conselheiro Crispiniano, além do Viaduto do Chá, que tinha aquela poderosa organização que influenciou muito a nossa infância. O Mapping, né? Não sei se você lembra do Mapping, que era realmente o magazine que vendia a prazos, né? Aquelas coisas que todo mundo sonhava ter, né? Minha mãe ia todo mês pagar carnê do Mapping lá, porque comprava as coisas que de outra forma não era possível fazer. Então isso acontecia, até surgiu a indústria no ABC, que é esse assim, ponto maravilhoso da história do Brasil e de São Paulo, né? Que passou a atrair mão de obra do Brasil inteiro, inclusive meu pai e minha mãe, né? Então, na realidade, no meio do caminho tinha a federação. Para quem vinha ali, não vinha pelo Largo São Francisco, mas vinha pela Maria Paula, não é? E dava de cara com a federação.
E aí começavam, em 1971, os grandes conflitos domésticos, ideias de separação, a legislação era uma coisa muito mal feita, tinha o desquite, aí o Nelson Carneiro lutando para ter o divórcio, para copiar os americanos, né? E aí tudo começou a mudar, e tudo começou a crescer, o densamento demográfico se tornou maior. Mas, na verdade, esses caras, eles se reuniam nos domingos para estudar o Apocalipse. Porque o Apocalipse, quem for tentar ler, é um livro simples, são só 22 capítulos. Até o 20º, até que, na realidade, está se falando do tempo que começa com Jesus e termina agora. E do 21 e 22 é o que vem daqui a pouco, né? E no capítulo 20 está dito uma coisa muito interessante, é isso que eu já falei uma vez aqui, vou repetir porque, na verdade, é para a gente refletir. Eles chegaram à conclusão que, a partir de 1950 do século XX, começavam a subir do abismo. O que é o abismo? O abismo é uma região no segundo subsolo, onde, antes de Jesus chegar aqui lá atrás, foi extraído um contingente expressivo de seres encarnados e desencarnados e transferidos para lá, para que Jesus tivesse um pouco de sossego para fazer o que veio fazer, e mesmo assim deu no que deu. Então, na realidade, esses seres, está escrito lá no Apocalipse, ficariam trancafiados durante 1000 anos, após o que eles começariam a subir para a superfície. Se você olha a história da humanidade, a partir do ano 1000, o que acontece? A primeira grande confusão são as cruzadas. São mais de 100 anos de guerras, de barbaridades, de maldades, de tudo que você possa imaginar de ruim. E na sequência vem a guerra da França com a Inglaterra, que inventaram a Joana d'Arc, tirando o Judas Iscariote lá do sossego para vir aqui para justamente se transformar no grande líder, uma menina de 16, 17 anos que sai de uma cidadezinha diminuta chamada Orleans e vai assumir a liderança do exército da França sob o comando de São Miguel e de Santa Clara. E vai levar justamente a França à não subjugação ao domínio inglês. Segundo Chico Xavier vai revelar no livro Chico de Francisco, do Adelino Silveira, perguntado a Chico por que a Joana d'Arc, que fez a guerra, pode se ter tornado santa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a titulação de santo e santa é dos homens. São julgamentos e discussões que os encarnados fazem. Não quer dizer que aquele cara necessariamente tenha sido o tópico da ética, da correção, da bondade e da justiça, né? Então, o que acontece é que a Joana d'Arc, segundo revelações que Chico Xavier faz ali nesse livro, Chico de Francisco, na realidade, os encaminhamentos das matrizes genéticas, e aí está a coisa que só pode ser verdade, de onde é que o Chico foi buscar essa informação. As matrizes genéticas dos espíritos gregos que iam reencarnar como os iluministas já estavam bem encaminhados. Então, o que aconteceu foi que, na realidade, o plano espiritual trouxe a Joana d'Arc, que surpreendentemente assume aquela posição e liberta a França quando nos gabinetes já estava tudo resolvido, né? Então, só para terminar, é que, na realidade, os nossos irmãos Canuto de Abreu, que o nosso irmão Miguel conheceu bem, que era advogado também, o nosso amigo Nelson Lobo de Barros e o nosso amigo Edgar Mon, disseram que a partir dos anos 50, o resto daqueles que estavam lá no abismo, que é da descrição do Apocalipse, sobem para a superfície. Aos anos 70 estavam na condição de adultos, fazendo essa confusão que a gente vê aí, do erotismo, no carnaval, da droga, e tudo o que você possa imaginar, porque são seres ainda muito atrasados, muito primitivos, mas eles estão passando pelo processo de avaliação da separação do trigo e do joio. Muitos não voltarão a reencarnar na Terra, serão remanejados para outros mundos. Isso está no livro Mensagem do Apocalipse. Se vocês puderem ler, vale a pena ler, porque é um livro muito rico de informações, onde capítulo a capítulo o livro Apocalipse é analisado. Então, o livro do Manuel é riquíssimo de informações, em todos os sentidos, né? Vale a pena a gente conhecer, além da contribuição para o nosso esclarecimento a respeito do carnaval e da realidade espiritual que graça sobre a Terra, particularmente o Brasil, onde não existe nada comparável em termos de carnaval, né?
Muito obrigado a vocês por hora, né? Vamos fazer aquela prece de encerramento, que o Virgílio está nervoso lá. Estou sentindo essa vibração dele que se aproxima lentamente. Então vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, para agradecer por esses momentos de luz que tivemos aqui, não só pelo radiante sol que aquece o nosso dia, mas também desse ambiente privilegiado, um oásis de luz no imenso deserto da incompreensão humana, criado pelo nosso irmão Miguel, pela dona Terezinha e todos aqueles colaboradores que tão valorosamente se dedicaram e dedicam à manutenção dessa instituição especialmente querida, levando a mensagem do Cristo revivida pelo Espiritismo a tantos corações, presencial ou remotamente, como aqui acontece. Que todos aqueles que estão à frente na continuidade dessa instituição possam ser fortalecidos no seu entusiasmo, na sua motivação, no seu ideal, para que essa luz continue a flamejar intensamente, clareando os passos daqueles que, meio que desorientados nas ilusões do mundo, muitas vezes se sentem aflitos, necessitados, deprimidos, angustiados. Que todos aqueles que anonimamente servem a essa causa e essa casa possam ser fortalecidos hoje e sempre. E em seu nome, Senhor, pedimos permissão para iniciar, ou melhor, encerrar as atividades de hoje. Assim seja.